Doente de amor, procurei remédio na vida. Opa, tamo ao vivo? Ô, produção, nem avisa. Doente de amor, nada. Tamo aqui firme e forte para mais uma live especial. Deixa eu largar aqui o nosso violãozinho, daqui a pouco eu apresento eles para vocês. E aí, galera, beleza? Tudo bem? Só alegria? Eu sou o professor Chico, professor de História, e hoje eu trago uma aula muito especial. Uma live top, preparada com muito carinho para você. Agora são 18 horas e 2 minutos, estamos aqui nos estúdios com descobrimento, entre aspas, descobrimento do Brasil, 520 anos. É isso mesmo, vamos falar hoje sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Que, como o nosso próprio título já está mostrando, né, está fazendo 520 anos agora, neste ano de 2020. Vamos lá então, vamos falar desse tema, legal pra caramba? Olha só, vamos começar pensando no seguinte: por que o Chico botou descobrimento entre aspas? Bom, hoje em dia, galera, falar em descobrimento do Brasil, cara, essa expressão, ela está em desuso, né? Tirando, obviamente, né, quando você pega uma agenda e vai lá, olha a data, né, 22 de abril, opa, descobrimento do Brasil, lá na folhinha, lá no calendário, talvez. Mas, enfim, né, nos materiais de história e nas aulas de história, a gente até pode usar esse termo, mas a gente tem que colocar entre aspas e explicar por quê. Em primeiro lugar, porque, obviamente, já existiam milhões de pessoas vivendo aqui nesta terra. Né? Nós sabemos, né? Nós tínhamos muitos povos originários, os povos nativos, né, que vão ser chamados pelos europeus de índios, de indígenas, que já estavam aqui. Mas, além disso, galera, dizer que em 1500 Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil assim por acaso, né, de uma forma acidental, como se já não, de repente, esperasse chegar por aqui ou em uma certa terra, isso também hoje é fora de cogitação e é o que eu quero mostrar para vocês nessa aula. De que maneira aconteceu essa chegada dos portugueses por aqui, mas principalmente por que esse termo descobrimento, por mais que ainda apareça, ele já não faça muito sentido, né? Poderíamos chamar talvez de achamento, né? Achamento do Brasil, alguns historiadores gostam desse termo, ou simplesmente a tomada oficial do Brasil, né? O momento em que os portugueses tomaram posse, né, dessa terra, desse território. Bom, então esse é o nosso foco e eu convido você a mergulhar comigo nesse tema então. Mas você sabe que para falar dessa chegada dos portugueses ao Brasil lá em 1500, nós vamos ter que comentar, evidentemente, a respeito das viagens marítimas. Nós vamos ter que falar de expansão marítima, as grandes navegações. E aí, olhe bem o que já apareceu aqui na tela para você, um hits do Chico sobre a expansão marítima. Então eu vou comentar com vocês os principais aspectos da expansão marítima, até porque, como eu já disse, é fundamental para compreendermos essa chegada dos portugueses por aqui, mas vou também cantar com você esse hits do Chico sobre a expansão marítima. E hoje eu vou começar, diferente das outras lives, em que a gente só cantou no final, hoje vamos começar cantando, aliás, né, quem chegou aqui no começo já me pegou cantando, né? Mas agora vamos começar cantando um hit do Chico. Depois eu vou destrinchar esse conteúdo aqui para você e a gente daqui a pouco vai estar falando, claro, né, de Cabral aportando, né, chegando ao Brasil, chegando lá em Porto Seguro em 1500. Vamos lá? Olha só, hoje, né, hoje eu não estou acompanhado do Chico Júnior, né, você que já conhece o Chico Júnior, que já desenvolveu um afeto pelo nosso Chico Júnior. Hoje quem está aqui comigo é o Chico Neto, é isso mesmo. O Chico Júnior, ele teve como é que eu vou dizer, um probleminha de saúde, né? Ele está em licença médica, precisando se recuperar, né? Mas o Chico Neto está aqui substituindo e com muita eficiência.
Então, o convite está feito, vamos cantar com a gente esse hit do Chico e já conversamos sobre todo esse conteúdo que está aqui descrito. Vamos lá? É muito fácil, é muito simples. Participa, vem junto, vamos lá, canta junto. Navegar e terras encontrar, fazer colonização e ouro e prata achar e buscar a direção, porque nas Índias quero estar, Mediterrâneo não dá pra passar, África eu vou contornar. Nananã, e Portugal foi o primeiro estado forte e pioneiro. É porque grana tem e manja de navegação, tá livre de guerras e é boa localização. Vem comigo! Navegar e terras encontrar, fazer colonização e ouro e prata achar e buscar a direção, porque nas Índias quer estar, Mediterrâneo não dá pra passar, África eu vou contornar. Com emoção. Nananã, e Portugal foi o primeiro. Parabéns, Portugal. Estado forte e pioneiro. É porque grana tem e manja de navegação, tá livre de guerras e é boa localização. Navegar. Aê, palminha, palminha, palma pra quem cantou junto. Chico Neto, fica ali esperando um pouquinho, daqui a pouco você participa de novo da nossa aula. Hoje, em substituição ao Chico Júnior. Então, galera, que achou do hit do Chico? Cantou comigo? Espero que sim. Deixa eu mostrar pra você, então, os elementos centrais aqui da expansão marítima. Claro que especialmente no ponto de vista português. Afinal de contas, né, é de Portugal que estamos falando, é da chegada dos portugueses ao Brasil que estamos falando. Vamos dar uma olhadinha então? Só o Chico pegar o nosso passador de slides aqui. Olha só, galera, vamos começar assim? Navegar e terras encontrar, fazer colonização. Vamos lembrar que esse processo da expansão marítima, esse processo das grandes navegações, faz parte de um contexto muito importante. É o contexto em que estão se formando na Europa as chamadas monarquias modernas, o Estado Nacional moderno. A gente está aqui naquela transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembra que na Idade Média, né, de uma forma geral, os reis não eram assim lá muito poderosos, eram figuras enfraquecidas, mas agora, na Idade Moderna, ou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, estão se formando os estados com poder centralizado, os estados nacionais modernos, que vão se converter na sequência em estados absolutistas, com o poder fortemente concentrado nas mãos dos reis. E dentro desse contexto, galera, dentro desses estados nacionais modernos, existe uma lógica econômica, existe um pensamento econômico que a gente chama de mercantilismo. Mercantilismo. O que é o mercantilismo, Chico? Digamos que são as regras, é a base, é a lógica econômica desses estados modernos. E uma dessas lógicas, ou um dos itens dessa lógica do mercantilismo, diz respeito a buscar colônias, obter colônias, colonialismo, ir atrás de domínios territoriais, terras onde a gente possa obter riquezas, né, de todo tipo, né, produtos para negociar, enfim, ouro, prata, tudo que possa ser interessante, além de ter, né, nessas colônias a possibilidade de vender mercadorias. Então veja
Qual é o foco ou um dos principais focos das navegações? Estamos falando de Portugal, um reino que já conseguiu chegar, né, ali desde o finalzinho do século XIV, comecinho do século XV, conseguiu se estabelecer como um reino forte, com um rei com poder centralizado e pondo em prática a lógica mercantilista, navegar, terras encontrar, para fazer o quê? Colonização, colonizar essas terras. Colonizar, claro, com o objetivo de obter riquezas. Que riquezas? Opa, ouro e prata seriam as mais esperadas, as mais desejadas, né? Vamos lembrar, inclusive, que lá na Europa, nesse momento, lembra? Estamos ali, comecinho do século XV, né? 1400 e pouquinho, né? A gente está ali na transição, já falei para você e repito, da Idade Média para a Idade Moderna. É um momento em que o comércio está se avolumando na Europa, o comércio está crescendo na Europa. E faltam metais amoedáveis, faltam metais preciosos para a produção de moedas. Então é mais um motivo, né, que leva ao interesse, né, na busca de ouro e prata a ser muito intenso. Bom, claro, querer ouro e prata independe de moeda, independe de qualquer coisa. Ouro e prata é riqueza, né? De qualquer forma, lembremos da necessidade de ouro e prata para fazer moedas. Tá, mas o que mais que está envolvido aqui nessas viagens marítimas, Chico? Olha só, continua comigo. Buscar a direção, porque nas Índias quero estar. Havia, então, eu posso dizer para vocês que é um dos elementos mais importantes das navegações portuguesas, havia o desejo, o interesse, a necessidade de se atingir as Índias, de se atingir o Oriente. Ah, mas por quê, Chico? Lembra das especiarias asiáticas? Pimenta, principalmente, né? Super apreciada e desejada. Então, os portugueses queriam uma forma, queriam uma maneira, uma rota, um caminho para se chegar às Índias e comprar essas especiarias, esses produtos oriundos daquela região, comprar por um preço baixo, obter pagando muito pouco, quase nada, para revender na Europa com um lucro gigantesco. Tá, mas precisa fazer uma viagem marítima, uma expansão, uma grande navegação para isso? Bem, naquele contexto parecia que sim. Por quê, Chico? Olha só o próxima parte da nossa musiquinha. Mediterrâneo não dá para passar. África eu vou contornar. Aqui está o grande elemento que faz Portugal iniciar as suas viagens marítimas. Dá uma olhadinha nesse mapa com a gente. Olha só, galera. Se nós estamos aqui em Portugal, se nós estamos aqui em Lisboa e queremos comprar especiarias, né, provenientes da região das Índias, pimenta, vamos dizer assim, naquele momento, antes das viagens, né, conseguirem alcançar sucesso, basicamente havia uma possibilidade. Existia um monopólio comercial, um monopólio de especiarias, que era controlado por italianos, por comerciantes aqui da Península Itálica, em parceria com comerciantes árabes, com comerciantes islâmicos. Bem, então, se eu estou em Portugal, para comprar especiarias eu precisaria comprar de comerciantes italianos, que por sua vez compraram de comerciantes islâmicos, que por sua vez compraram nas Índias. Ou seja, as especiarias chegavam por um preço super elevado em Portugal, porque haviam muitos intermediários. Por outro lado, não dava para os portugueses pensarem num caminho tradicional. Vamos lá, buscar especiarias pelo mar Mediterrâneo. Quando a gente leu e cantou agora há pouco que o mar Mediterrâneo está fechado, Mediterrâneo não dá para passar, claro que isso tem a ver com esse controle, com essa presença árabe e também, óbvio, né, com esse monopólio comercial estabelecido. Então, galera, qual é a alternativa? Poxa, se não dá para ir pelo mar Mediterrâneo, e mesmo que desse, tá? E mesmo que desse, só para a gente complementar, mesmo que fosse possível navegar tranquilamente pelo Mediterrâneo sem ter, de repente, confronto com árabes, como faria-se a passagem por aqui?
Você sabe que hoje está aqui o canal de Suez, mas que não existia, né? Então, era mais um obstáculo para se fazer essa rota, digamos, conhecida. Fazer uma rota terrestre era totalmente inviável também, super perigoso e pouquíssimas chances, quase nulas chances de sucesso. Então, qual é a alternativa? Como diz o Hits do Chico, volta aqui, ó, Mediterrâneo não dá para passar, África eu vou contornar a África. O périplo africano. Esse é o pontapé inicial no projeto de navegação português, o périplo africano. O que seria o périplo africano, Chico? O contorno, melhor dizendo, o contorno da África para se atingir as Índias, para se obter, então, as tais especiarias. Claro que não foi fácil, é evidente, né? Foram décadas e décadas de viagens, de expedições, muitas delas fracassadas, muitas fracassadas. As dificuldades eram gigantescas, mas no decorrer desse processo, o que Portugal vai acabar fazendo? Vai acabar desbravando, conhecendo e ocupando, né, a costa africana, fundando feitorias, né, se estabelecendo de certa forma, estabelecendo núcleos, né, no mínimo para o armazenamento de mercadorias encontradas ao longo da costa africana, né, ocupando ilhas no Atlântico também. Então vai havendo um processo de expansão portuguesa, né, no decorrer dessa aventura, desse objetivo, desse projeto que seria contornar a África. Já comentei com vocês que as dificuldades foram muitas, né? Muitas, mas apesar disso, as viagens aconteceram, né? Olha só, alguns problemas, alguns temores, alguns pavores para os navegadores daquela época. Imagine, num contexto em que falar em terra redonda, falar em terra geóide era um absurdo, já que acreditava-se muito mais numa terra quadrada ou numa terra plana. Vou nem comentar muito isso, né? Então, o que os navegadores imaginavam que podia acontecer? Opa, cair no abismo do infinito. Imagine quantas embarcações afundaram, não regressaram nas suas expedições, e aqueles que ficaram em terra firme esperando acreditavam, pô, deve ter caído no abismo do infinito. Além da crença, né, em criaturas fantásticas, em monstros marinhos, criaturas abomináveis, os medos. Posso dizer para vocês que com certeza os medos eram elementos que atrapalhavam, sim, eram elementos que prejudicavam aí a concretização desse projeto português. Tanto que chamavam o Oceano Atlântico de o mar tenebroso. É tenebroso navegar pelo Atlântico, não é? Bom, galera, mas continuando mais um pouquinho aqui no nosso hit do Chico, nananã. O que quer dizer nananã? Nananã é uma parte muito importante do nosso hit que não quer dizer nada. Obviamente é só para encaixar, já que você percebeu que a música original tem nananã, então o hit do Chico vai ter nananã também. E Portugal foi o primeiro. Então, galera, Portugal é a nação pioneira na expansão marítima. Pioneira. Depois de Portugal vem a Espanha, só que muito tempo depois. Portugal está décadas e décadas na frente. E muitos vestibulares cobram, é um assunto bastante citado. Por quê? Por que Portugal foi a nação pioneira? Vamos lá, alguns motivos. Primeiramente, Estado forte. Portugal é o primeiro dos importantes reinos europeus a consolidar o poder nas mãos do rei. Vamos lá, galera. Desde 1385, desde um episódio conhecido como Revolução de Aves ou de Avis, em Portugal, nós temos o poder concentrado nas mãos de um rei. Uma monarquia onde temos um rei forte. O poder centralizou-se. Os possíveis concorrentes de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, vão ter esse processo de centralização do poder na mão do rei de maneira tão efetiva quanto aconteceu em Portugal, apenas mais tarde. Depois, olha só, é porque grana tem. Obviamente não basta ter um rei forte, tem que ter capacidade de investimento. E em Portugal nós temos uma burguesia que era aliada do rei. Aliás, a aliança do rei com a burguesia possibilitou esse fortalecimento real.
E se era uma burguesia aliada do rei, é uma galera que tem capacidade de investimento, que está interessada nas viagens marítimas, porque tem interesse, claro, em encontrar uma forma de se obter, né, as tais mercadorias, as tais especiarias, para incentivar, para incrementar a sua atividade comercial. Então, um rei forte, né, Estado forte, né, e com capacidade de investimento, porque existe essa aliança com a burguesia. Manja de navegação. Opa! Pessoal, ali no começo do século XV, havia uma grande concentração de especialistas em navegação em Portugal. Tanto que costuma ser citada a famosa Escola de Sagres, né? A Escola de Navegação, reunindo navegadores de várias partes da Europa e difundindo conhecimento náutico. Então havia muito conhecimento de navegação concentrado. Manja de navegação. Tá livre de guerras. É a próxima questão, o próximo motivo do pioneirismo português? Poxa, quais seriam os possíveis concorrentes mesmo que a gente acabou de comentar? Espanha. Opa, Espanha, galera, se liga. Até 1492, a Espanha estava enfrentando ainda a chamada Guerra de Reconquista, tentando banir muçulmanos do seu território. Então, antes disso, a Espanha não tinha como e não teve como focar na aventura marítima. Ah, Chico, França e Inglaterra. Opa, França e Inglaterra, lembra da Guerra dos 100 anos, envolvendo justamente França e Inglaterra? A guerra que não durou 100 anos, na verdade, né? Mas chama-se Guerra dos 100 anos. Como é que nações que estão envolvidas num conflito dessa magnitude vão conseguir focar, né, na questão do investimento náutico marítimo? Portugal está livre de guerras. E, além disso, a localização portuguesa. É boa a localização, né? O litoral português, né, propício à navegação. Aliás, a relação dos portugueses com o mar, com o litoral, já vinha desde muito tempo antes. Claro que com navegações mais próximas, né, não com a expansão pelo Atlântico, mas de qualquer maneira o litoral propiciava, né, o desenvolvimento dessa atividade náutica. Então, aqui, os motivos centrais que levam Portugal a ser a nação pioneira nas viagens marítimas. Beleza, meu povo? Bom, agora eu quero mostrar para você algumas das principais viagens marítimas, principalmente as portuguesas, né? Até aquela que mais vai nos interessar, que é a viagem da chegada de Cabral ao Brasil, como a gente já comentou desde o começo da nossa live. Vamos lá, então. Primeira grande, digamos, conquista, considerada a grande conquista portuguesa pós início das navegações, Ceuta, aqui no norte da África. Chico, parece pouco, tão perto da Europa. Pois, apesar de aos nossos olhos, né, pela nossa análise, parecer uma coisa simplória, pequena, próximo da Europa, é uma conquista além-mar. Ou seja, é um território que Portugal consegue obter a partir do início das navegações. Então, importante lembrar, o primeiro marco, a primeira conquista pós-início da expansão marítima portuguesa. No decorrer, galera, nos próximos anos, muitas expedições vão sendo enviadas, vão sendo lançadas, né? As ilhas do Atlântico vão sendo conquistadas, como por exemplo aqui Açores e Madeira. Mas eu coloco como uma outra marca muito importante o Cabo Bojador. Durante muito tempo imaginavam até que o Cabo Bojador poderia ser a quina do mundo, limite às navegações, pois um navegador português chamado Gil Yanes conseguiu passar pelo Cabo Bojador em 1434. Um outro ponto que a gente vai destacar é aqui ao sul da África, bem mais tarde, quando Bartolomeu Dias conseguiu cruzar, conseguiu ultrapassar o chamado Cabo das Tormentas, mais tarde convertido, né, rebatizado como o Cabo da Boa Esperança, né? Poxa, olha só, estamos em 1488 e os portugueses fizeram aqui a primeira perna da viagem, digamos assim. É claro, eu quero que você lembre que ao longo de todo esse processo, nós vamos tendo a costa africana sendo conhecida, reconhecida pelos portugueses, inclusive com a fundação de feitorias ao longo da costa, né? Bom, agora, antes dos portugueses conseguirem concluir a viagem às Índias,
Em 1492, olha o que aconteceu. Opa, o que faz, né, esse destaque aqui, esse círculo, esse ovinho vermelho que o Chico botou aqui na América Central? Cara, 1492, primeira viagem marítima, primeira viagem da expansão marítima espanhola, comandada por um navegador de origem italiana, né, o Cristóvão Colombo. Lembra do Colombo, doidão? Colombo achava e dizia que a Terra era redonda. Louco, né? O cara falava que a Terra era redonda. Foi chamado de louco, de fato. E achando que a Terra era redonda, porque você sabe, né, que não era redonda, né? Ela era quadrada, né? Com o passar do tempo é que foi desgastando a esquina e ficou redonda. Não, claro que não. Mas não se acreditava na Terra redonda na época, você sabe disso. Mas Colombo achava que sim. Achava então que era possível, Colombo achava que era possível dar a volta ao mundo para chegar às Índias. Colombo falava em navegar rumo ao Ocidente para chegar no Oriente. E quem patrocinou a sua viagem foi a coroa espanhola, o rei e a rainha da Espanha, né, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E ele acabou chegando aqui na América Central, achando inclusive que estava nas Índias. Aliás, ele veio outras vezes à América e morreu dizendo que tinha conseguido chegar nas Índias. Só que não, Colombo. Mas chegou ao continente, né? Ao novo mundo, como vai ser chamado e futuramente chamado América. Agora eu quero que você raciocine aqui com o Chiquinho uma coisa. Se nessa data Colombo, em nome do governo espanhol, chega à América, ou descobre uma nova grande terra, digamos assim, é claro que isso vai chegar aos ouvidos da coroa portuguesa. E é por isso, galera, que em 1494, Portugal e Espanha, por pressão portuguesa, vão firmar o Tratado de Tordesilhas. Lembra o Tratado de Tordesilhas? Né? Trata-se de um meridiano, uma linha imaginária, que vai ser traçada aproximadamente 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. E este tratado, este meridiano, define que as terras do Novo Mundo que estiverem a oeste são espanholas, as que estiverem a leste são portuguesas. Por mais que fosse um tratado feito meio que no escuro, digamos, especialmente, né, do ponto de vista português, mas a gente pode afirmar que desde 1494, Portugal tinha uma terra aqui no Novo Mundo, um pedaço do que hoje é o Brasil. E esse é um argumento muito forte para a gente dizer que quando o Cabral chegou aqui mais tarde, em 1500, ele não estava aqui por acaso, né? Isso aqui, galera, Tratado de Tordesilhas, 6 anos antes da chegada de Cabral. Beleza? Guarda essa informação. Mais um pouquinho aqui com o Chico, para terminar aqui as principais viagens. 1498, os portugueses conseguem concluir, né, o périplo africano, chegam às Índias, a famosa expedição comandada por Vasco da Gama, né, que volta com as embarcações, né, recheadas, abarrotadas de especiarias, uma expedição que vai dar muito lucro para Portugal. Agora, no mesmo ano, galera, foca aqui, olha isso, no mesmo ano, 1498, foi enviado ao Brasil, isso mesmo, foi enviado ao Brasil, uma expedição secreta, antes da expedição de Cabral. Isso não é uma unanimidade entre os historiadores, né? Alguns veem mais possibilidade, né, de ser concreto, outros nem tanto, mas existe esta especulação histórica, né, de uma viagem, uma expedição secreta enviada pelo rei de Portugal, comandada por Duarte Pacheco Pereira, para fazer as primeiras explorações, para dar a primeira olhada, para dar as primeiras observadas ali no que seria a terra de Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Duarte Pacheco Pereira produziu esses escritos aqui, denominados de Esmeraldo de Cito Orbis, algo como Tratado dos Novos Lugares da Terra, que é utilizado como argumento para defender que ele realmente esteve por aqui antes de Cabral. Mas seria uma expedição secreta, seria uma expedição não oficial. Então,
A expedição que estamos esperando é a de 1500, quando Pedro Álvares Cabral, então, chega ao Brasil, chega a Porto Seguro para tomar posse da terra portuguesa. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido aquela história de que Cabral estava indo para as Índias, estava navegando aqui pela costa africana, seguindo a rota, né, das expedições anteriores, e de repente teve uma tempestade, tempestade, e aí a frota de Cabral se afastou um pouquinho da costa africana e veio parar aqui na costa brasileira. Já ouviu essa versão, produção? Já ouviu? Foi por acaso, os caras se perderam. A gente não tem como considerar isso uma hipótese verdadeira. Veja só, galera. A frota de Cabral era composta por 13 embarcações. 13 embarcações que chegaram ao Brasil. Daqui, uma delas partiu diretamente para Portugal para levar ao rei de Portugal a famosa carta, a carta de Pero Vaz de Caminha, que já vamos comentar. E as demais embarcações partiram rumo às Índias. Algumas afundaram, mas enfim, isso não era nada raro na época. Então, galera, provavelmente a missão de Cabral era vir aqui tomar posse dessa terra, oficializar a posse, né, portuguesa sobre a terra. De repente, se chegar aqui e encontrar um monte de ouro e prata, maravilha, bate palma. Carrega de ouro e prata e volta para casa. Mas não havendo ouro e prata, então segue para as Índias. Então essa é a viagem da tomada de posse, ou do achamento, ou da oficialização da posse portuguesa sobre a terra, beleza? E não um mero descobrimento, como se fosse ao acaso. My people, dá uma olhada nesse quadro. Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, né? Um quadro de Oscar Pereira da Silva. E a gente pode tentar se imaginar, né? Vou botar na tela a produção para a galera ver bem de perto, né? A gente pode tentar se imaginar nesse contexto, né? Os portugueses chegando, né? Os indígenas, né? na surpresa, o que é isso? Quem são eles? O que estão vindo fazer aqui? Né? Realmente deve ter sido um momento incrível, né? Para alguns ruim, para outros bom, mas um contato extremamente marcante. Seria muito legal, imagina como seria muito doido se a gente pudesse, né, conhecer, saber exatamente o que os indígenas pensaram, né, o que os nativos, o que os povos originários, aqueles que estavam ali, pensaram e sentiram. Não temos como ter certeza, não temos como saber, mas nós temos como ter alguma ideia a respeito do que os portugueses sentiram, pensaram, as impressões portuguesas, graças, claro, à carta de Pero Vaz de Caminha. Você já leu a carta de Pero Vaz de Caminha? Leu? Não leu? Se você gosta de história, se você gosta de uma leitura agradável, gostosa mesmo, eu te aconselho, lê a carta de Caminha. É muito top. Parece que você está chegando ali em 1500 junto com os portugueses, né? E não é uma leitura, por mais que alguns possam ficar meio desconfiados, não é uma leitura maçante, cara. É muito agradável. Eu te aconselho, faz essa leitura. Bom, Pero Vaz de Caminha, quem é o cara? Pero Vaz de Caminha era um homem de confiança do rei de Portugal, que tinha a função de ser o escrivão. Ou seja, na prática, a função dele era escrever o que vinha acontecendo e depois entregar estes escritos, essa carta para o rei, né, para que o rei pudesse então ter uma ideia, uma noção do que tinha acontecido, de como estavam rolando os eventos, né? O rei na época, que era o Dom Manuel. Se fosse hoje em dia, o Pero Vaz de Caminha era o cara que ia estar ali no WhatsApp com o rei. Majestade, quero gravar um áudio pro rei aqui. Majestade, 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 olha só, estamos chegando, majestade. Ó, vou bater uma foto aqui para ti. Mas como não dava, né? Então o que o cara estava fazendo era escrever. E da carta de Caminha a gente consegue tirar algumas ideias, né? Do que os portugueses sentiram, pensaram, das impressões. Vamos destacar que os contatos, os primeiros contatos com os nativos locais foram contatos pacíficos.
né? Os indígenas demonstraram, a princípio, muita curiosidade, quem são eles, o que estão fazendo aqui, né? Mas também uma certa docilidade. Então, a gente não teve, nesse momento inicial, confrontos violentos, não teve combates, né, entre europeus e nativos. Claro que essa questão dos contatos pacíficos não é algo que vai permanecer aí nas décadas seguintes, né? A gente vai ter muito atrito, inclusive, como vocês sabem, inclusive escravização indígena, né, no futuro. Mas, nesse primeiro momento, contatos pacíficos. Caminha também destaca a aparente ausência de riquezas que pudessem gerar um lucro imediato. Então, a aparente ausência de ouro, de prata. Destaca ainda a abundância, né, de água, muita água boa, muita água fresca, a abundância de alimentos, né? Caminha fala que tem muito inhame, muitas raízes, muitos elementos que servem de alimentação para essa população. Caminha destaca também, dentre outras coisas, a questão da nudez indígena, o fato de não usarem nada para encobrir as suas vergonhas, né? É como Caminha se refere. Mas Caminha deixa claro, né, que a impressão que ele tem é de que essa nudez indígena ela era ingênua, né? Em certo ponto da carta ele diz que não usam nada para cobrir suas vergonhas, mas se comportam como se estivessem, né, com as vergonhas cobertas, ou seja, sem ser algo, digamos, com tons de promiscuidade ou algo parecido, né? Então Caminha destaca isso também. E o ponto talvez mais importante da carta de Caminha é quando ele diz que, na opinião dele, a principal missão dos portugueses nessa terra vai ser ensinar a religião aos nativos. Majestade, não tem ouro, não tem prata, então a nossa principal missão vai ser ensinar a religião. Caminha, inclusive, diz na carta que tem a impressão de que os nativos, né, eles estão receptivos à fé cristã. Né? Você sabe que foi realizada uma missa, né? A primeira missa no Brasil, lá em Porto Seguro, né? Retratada aqui pelo quadro de Vitor Meirelles. E se a gente olha para o quadro do Vitor Meirelles, né? Bota na tela pra gente, produção bem grandinho pra galera ver. Você observa, né, os indígenas realmente atentos, né, tentando talvez entender o que está acontecendo, né, o que esses loucos estão fazendo. Né, montaram um altar doido ali, que aquilo, uma cruz, o que estão fazendo? E Caminha, observando aquilo ali, teve qual impressão? Olha só como eles estão receptivos à nossa fé. Né? Certo, teve hora da missa que os portugueses levantaram, aí o índio, opa, vamos levantar também. Aí daqui a pouco o português senta, daí o indígena, opa, senta também. Aí o português ergue a mão para o céu, dá glória a Deus, aí o índio, opa, vamos lá. E Caminha observando aquilo, olha só como eles estão sendo tocados pelo Espírito. Então, essa impressão, né, do Caminha está muito fortemente retratada e é um dos elementos mais marcantes aí destes primeiros contatos. Vale dizer que desde o começo da expansão marítima havia esse discurso, né, de que as viagens elas serviriam também para espalhar, para expandir a fé cristã, né? E isso então aparece, né, com muita força aqui na carta de Caminha. Beleza? Bom, já nós vamos cantar de novo o nosso hit para encerrar, mas antes eu vou te convidar a fazer uma questãozinha aqui com o Chico. Vamos lá? Olha só, uma questãozinha do Enem, baseada na carta de Caminha. Acompanha com o Chico, por favor. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar
me parece que será salvar essa gente. Salvar essa gente. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Vamos lá? A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones, dos originários, para evidenciar a ausência de trabalho. Bom, a gente focou na aula e você leu aqui com o Chico, obviamente, o que Caminha está focando é na questão de salvar esta gente. Salvar essa gente está relacionado ao quê? Ensinar a religião. Ensinar a religião é catequese. Então, é claro, eu sei que você já sabia, mas de qualquer maneira, é claro, estamos falando de alternativa A. Beleza, galera? Então essa é a expansão marítima, essa é a descoberta, com aspas gigantescas, esse é o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil. E eu vou te convidar agora para cantar de novo com o Chico, o nosso hit do Chico, Expansão Marítima, e a nossa live se encerra com a gente cantando. Então, o meu tchau fica dado, o meu beijo também, e Chico Neto, vamos fazer mais uma? Canta junto, hein? Sabe que quem canta hits do Chico tem muito mais chance de passar no vestibular. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, vai! Navegar e terras encontrar, fazer colonização e ouro e prata achar e buscar a direção. Porque nas Índias quer estar, Mediterrâneo não dá pra passar, África eu vou contornar. Nananã, e Portugal foi o primeiro estado forte e pioneiro. É porque grana tem e manja de navegação, tá livre de guerras e é boa localização. Navegar.